Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a respeito da questão do ensino religioso nas escolas públicas. Bem pessoal, esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior, da discussão anterior, em que eu falei sobre o respeito à diversidade cultural religiosa brasileira, e agora eu vou falar então do que é um ensino religioso não proselitista, como diz o artigo 33 da LDB. Outra questão muito importante que deve ser levada em consideração nesse artigo 33 da LDB é quando ela diz que, além desse respeito à diversidade religiosa brasileira, também o ensino religioso não pode ser de caráter proselitista. E o que significa ser um ensino religioso de caráter proselitista? Ora, o ensino religioso não pode ser uma extensão do meu grupo religioso. O ensino religioso não pode ser um ensino catequético. A catequese, o ensino da fé, o ensino da minha fé, o ensino do meu grupo religioso deve ser realizado e se dá no meu grupo religioso, na minha igreja, na minha congregação, na minha reunião, e não no ensino religioso, não na escola. Então, essa questão proselitista significa isso. Fazer prosélitos é aquela intenção de você tornar as pessoas discípulos da sua fé. Fazer prosélito ou fazer proselitismo é querer converter as pessoas para o seu grupo religioso, trazê-las para o seu grupo religioso, fazer propaganda do seu grupo religioso com a intenção de converter essas pessoas e trazê-las para a sua fé. Então a LDB é bem clara, deve-se considerar a diversidade cultural brasileira, então nesse sentido, nesse aspecto, está valorizando todos os grupos religiosos que existem no Brasil, e também não pode ser um ensino proselitista. O proselitismo se faz na igreja, se faz na reunião do seu grupo religioso. Na escola, como diz o artigo 33 da LDB, isso não pode ser feito. O problema é que muitos educadores, e às vezes até aqueles que estão administrando a escola pública, eles querem tornar a escola, e principalmente as aulas de ensino religioso, uma extensão do seu grupo, uma extensão da sua igreja. E aí então é que reside um problema, e um problema muito sério que deve ser resolvido. Mas se a LDB é tão clara a esse respeito, por que isso acontece? Então agora eu vou explicar aquela parte que eu disse que a LDB ela é clara, ela é objetiva quando ela diz que deve-se levar em consideração esses dois itens, mas aí depois, no segmento, ela então coloca duas coisas que dá margem a toda essa confusão em relação ao ensino religioso. E aí o que diz a LDB a esse respeito? A LDB diz que os sistemas de ensino ficarão responsáveis pelos conteúdos ou pelo conteúdo do ensino religioso. Então veja, se os sistemas de ensino ficarão responsáveis pelos conteúdos, isso significa que não existe uma diretriz, não existe um currículo básico do ensino religioso. Cada estado e quem sabe até cada município pode estabelecer o conteúdo religioso que quiser. E isso de fato estava acontecendo, tanto que você pode, no Rio Grande do Sul você pode ter um conteúdo, em Minas Gerais você pode ter outro conteúdo, no Rio de Janeiro você pode ter outro conteúdo. Além disso, a LDB diz que também os sistemas de ensino ficarão responsáveis, além do conteúdo, também pela preparação
pela qualificação dos professores de ensino religioso, aqueles que serão habilitados para ensinar a disciplina de ensino religioso. E aí, mais uma confusão, porque é possível que em um estado tem algumas regras que digam, por exemplo, só pode assumir aula de ensino religioso quem tiver um curso de especialização em ensino religioso ou ciências da religião. Em outro estado, o sistema de ensino pode dizer, aquela pessoa que tem formação em teologia pode dar aula de ensino religioso. Em outros locais, pode também ser dito, aquele professor, aquela professora que tem formação em história, em sociologia, em filosofia, enfim, também pode dar aula de ensino religioso. Então, por isso que há uma certa confusão ainda em cima da questão do ensino religioso. Em todo caso, se a gente levar em consideração os dois itens que eu falei sobre o ensino religioso, me parece que aí a gente já consegue afunilar alguma coisa. Se a gente levar em consideração o respeito à diversidade religiosa e não praticar proselitismo em sala de aula, já estaremos realizando um grande avanço em relação ao ensino religioso. Mas me parece que na prática não é isso que acontece no Brasil afora. Bem, mas a questão também não é somente essa relacionada à legislação. Muitas vezes, na própria comunidade, na própria escola, os pais, os familiares não aceitam a maneira como o ensino religioso é realizado. Por exemplo, já houve caso em que alunos se recusaram a realizar alguma atividade do ensino religioso quando essa atividade, por exemplo, se refere a alguma questão relacionada às religiões de matriz africana. Então, alunos, por exemplo, que são evangélicos, se recusam a fazer uma pesquisa sobre determinada religião porque eles entendem que aquilo fere a sua fé, que vai de encontro à sua fé, e por isso eles se recusam a realizar aquela atividade. E muitas vezes com o apoio dos próprios pais, às vezes com o apoio da comunidade. Então é necessário que se faça um trabalho de conscientização na escola, na comunidade, entre os alunos, os pais, para que as pessoas realmente possam entender o que de fato é o ensino religioso, como de fato ele deve ser realizado. Se isso acontecer, eu acho que a gente vai diminuir um pouco essa resistência em relação ao ensino religioso nas escolas públicas. Então, pessoal, essas são algumas questões que eu trouxe para o nosso debate. Espero que elas possam servir para orientar nas discussões futuras. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!